Que a paz e o amor do nosso Mestre Jesus sejam conosco em mais uma noite de Evangelho, de preces, irradiação e música do Centro Espírita Cearense. Com muita alegria essa que vem do nosso convívio dia a dia através do Evangelho de Jesus. Aí estamos aqui e pedimos ao nosso Mestre que, unidos em um só pensamento, ajude-nos com suas luzes a mais uma vez ler uma passagem do seu Evangelho. Hoje será o capítulo 7, item 13, missão do homem inteligente na Terra, né? Então vamos ver o nosso Evangelho. Vamos lá. Missão do homem inteligente na Terra, item 13. Não sejas arrogante do que sabes, pois este saber tem limites bem circunscritos no mundo que habitas. Mesmo supondo que és uma sumidade de inteligência deste globo, não tens nenhum direito de envaidecer-te com isso. Se Deus, em seus desígnios, fez que nasceste num meio em que pudesses desenvolver tua inteligência, é que Ele quer que a uses para o bem de todos. É uma missão que te dá, pondo em tuas mãos o instrumento com o qual podes ajudar a desenvolver, por tua vez, as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que se deve fazer dele? A enxada que o jardineiro põe nas mãos de seu trabalhador não lhe mostra que ele deve cavar? E que dirias se esse trabalhador, em lugar de trabalhar, levantasse a enxada para bater em seu patrão? Dirias que é algo horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo àquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Não levanta contra seu senhor a enxada que lhe foi dada para desbravar o terreno? Tem direito ao salário prometido ou merece, ao contrário, ser expulso do jardim? Ele o será, não duvideis, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se tenha curvado diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica em méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens que dela são dotados usassem-na visando a Deus, a tarefa dos espíritos de fazer avançar a humanidade seria mais fácil. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência como de todas as suas outras faculdades. E, no entanto, não faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode tirar-lhe o que lhe deu. Ferdinand, Espírito Protetor, Bordeaux, 1862. Bem, gente, o que a gente pode tirar dessa passagem? Que se Deus nos deu com sua infinita bondade, Ele nos concedeu essa oportunidade de renascermos no meio onde a gente pode desenvolver a nossa inteligência. Ele fez isso para que a gente possa usar em nosso benefício e em benefício dos nossos semelhantes, né? A inteligência desenvolvida, ela é um talento com finalidade útil nas mãos das criaturas para que estas ajudem aqueles que têm uma inteligência menos desenvolvida, objetivando, claro, fazer com que se aproximem cada vez mais do Criador. Então valorizemos a nossa existência, apliquemos todos os nossos recursos pessoais no engrandecimento da nossa inteligência, a fim de melhor servir com amor, com caridade e com humildade aqueles que nos rodeiam, não é? Agora, gente, é o nosso momento de prece. Vamos procurar nos conectar com os espíritos de luz que nos ajudam e vamos mentalizar o que desejamos de bom para o nosso planeta, para nós, não é? E para
todos. Deus, te pedimos hoje que ampare a todos que estão necessitados de Ti. Te pedimos graças, harmonia e discernimento para todos os Teus filhos deste planeta, principalmente do nosso Brasil. Pedimos que os bons espíritos protejam e deem boas decisões para todos os governantes e líderes religiosos, amparando-os e dando-lhes discernimento em suas decisões e em suas palavras. Para os enfermos, pedimos que os ampare com teu amor e teu manto de luz. Ampara também os trabalhadores da área da saúde, da segurança, da limpeza, dos hospitais e ruas, dando-lhes força, saúde e coragem. Pedimos também pelos motoristas de aplicativos, de ônibus e de ambulância, força e fé para exercerem sua profissão com segurança. Ampara com tua misericórdia aqueles que sofrem economicamente e as pessoas em situação de rua. Dá-lhes paz, amor e esperança em dias melhores. Pedimos também amparo para os suicidas. Dá-lhes força e esperança em dias melhores. Te agradecemos, Pai muito amado, pela nossa vida e que teu amor seja sempre conosco. Que assim seja. Senhor Deus, permiti aos bons espíritos nos assistir, que eles venham até nós e nos ajudem a sermos mais humildes e caridosos. Ajuda-nos, Senhor, fluidificando essas águas, que Tu possas colocar nelas os remédios que cada um de nós necessita, para que a cada dia possamos ajudar os nossos irmãos necessitados. Dai-nos, Senhor, a paciência para que possamos compreender melhor nossos irmãos. Fluidifica, Senhor, toda a água do nosso planeta, principalmente daqueles mais necessitados, e fica conosco sempre. Que assim seja. Ó vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus.
falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a potestade